Uma frase bem pesada para começar. Sim, e durante séculos, muita gente abriu a Bíblia no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios, leu exatamente essa frase. E, bom, chegou à conclusão imediata de que o apóstolo Paulo era, no fundo, um solteirão ranzinza. Ah, com certeza. Tipo alguém que torcia o nariz pro casamento e achava que a verdadeira santidade exigia distância de qualquer intimidade física, né? Exato. Mas começar o nosso mergulho de hoje nas fontes, com essa frase, é dar um choque de realidade. Descobrir o que ela realmente significa representa uma das maiores reviravoltas na leitura do Novo Testamento. O que vira o jogo completamente aqui é entender que essa frase inicial simplesmente não é a teologia de Paulo, nem de longe. É um slogan, certo? Isso. É um slogan arrogante, uma citação direta de uma carta que os próprios cristãos de Corinto enviaram a ele. A igreja lá estava mergulhada num ascetismo totalmente distorcido. Eles criaram essa regra, enviaram para o apóstolo, e o que Paulo está fazendo no versículo 1 é simplesmente citar o slogan deles para, logo em seguida, demolir a ideia. O alvo de Paulo definitivamente não é o casamento. O alvo é a falsa espiritualidade daquela comunidade. E para quem acompanha as nossas análises textuais, esse é o momento exato em que a carta muda de marcha. Sai da defensiva e vai para a ofensiva. Pois é. Nos 6 primeiros capítulos, Paulo estava apagando incêndios baseados em fofocas e relatos orais que chegaram até ele. Mas agora ele está fisicamente segurando a carta que a igreja enviou e começa a responder às perguntas deles. E existe até um marcador no texto grego que funciona como um separador de tópicos. É a expressão perididi. Que a gente costuma traduzir como agora quanto aos assuntos sobre os quais escreveram. É literalmente Paulo ticando itens de uma lista de perguntas. Mas para entender a bagunça que estava acontecendo, a gente precisa olhar para o que se passava na cabeça daquela galera. A igreja de Corinto tinha desenvolvido o que os estudiosos chamam de uma escatologia superrealizada. Misturada com um dualismo grego bem pesado. Traduzindo isso para a prática, é como se uma parte da igreja achasse que já tinha embarcado no trem para o céu e estava vivendo uma existência angelical aqui na Terra. Na teologia maluca deles, se o espírito foi salvo, o corpo físico é irrelevante ou até sujo. E isso gerou bizarrices históricas, como as chamadas mulheres escatológicas. Exatamente. Pessoas que acreditavam que, por estarem cheias do Espírito Santo, o casamento e o sexo pertenciam a uma era inferior que já tinha ficado para trás. O resultado disso foi um repúdio total à fisicalidade que estava causando um caos absoluto nos lares. A ironia máxima é que, tentando ser mais espirituais que o próprio Deus, eles estavam destruindo a ordem da criação. É o perigo de se achar anjo antes da hora. E a nossa missão nesse mergulho profundo é desatar esse nó teológico e histórico. Para decodificar esse capítulo 7, nós trouxemos para a mesa as pesquisas de 3 gigantes da exegese: David Garland, Gordon Fee e Anthony Tisselden. 3 pesos pesados. E o que torna essa conversa fascinante é que cada um deles olha para o texto com uma lente metodológica um pouco diferente, o que ajuda muito a ver o quadro completo. Totalmente. O Garland, por exemplo, tem uma abordagem bem retórica e muito pragmática. Ele é aquele pesquisador que gosta de sujar as mãos na terra do primeiro século. Ele traz os dados sociológicos. Sim, ele traz para discussão fatos como a grande fome que atingiu Coríntio por volta do ano 51 d.C. Isso mostra que as orientações de Paulo tinham a ver com pessoas reais passando fome, e não apenas com teorias abstratas nos ares. Já o Gordon Fee vai por outro caminho. A lente dele é intensamente focada na teologia do Espírito Santo e na história da redenção. Pro Fee, a chave de leitura é a tensão do já e ainda não. A nova criação já invadiu o presente, mas o mundo antigo ainda está aí. Exato. O Fee foca em como essa urgência do reino redefine as instituições humanas sem necessariamente destruí-las. E, fechando o nosso trio, temos o Anthony Tisselton, que traz um peso lexicográfico e filosófico impressionante. O Tisselton vai fundo no dicionário greco, né?
Fundo até demais às vezes. Ele disseca o vocabulário e o contexto filosófico romano. Ele pega conceitos da época, como o estoicismo, e contrasta essa busca dos filósofos por uma vida sem perturbações com a urgência genuína do evangelho que Paulo pregava. Tendo esses 3 guias, vamos direto ao texto. O primeiro bloco, que vai dos versículos 1 a 7, bate de frente com a questão do casamento e da intimidade. Onde o debate central é justamente o dever conjugal frente a esse complexo de anjo que a igreja desenvolveu. E aqui o perveradigé já aparece logo de cara. E o mais interessante é que o Garland, o Fee e o Cheselton formam um consenso absoluto logo de saída. Eles concordam em uníssono que a frase "é bom que o homem não toque em mulher" é a citação direta da carta dos Coríntios. Mas o que o apóstolo diz a seguir é muito mais incisivo. Paulo diz que, por causa da imoralidade, cada um deve ter seu próprio cônjuge e que a intimidade não deve ser negada de forma alguma. E aqui, o Cheselton resgata um detalhe histórico muito vívido de Orígenes, um teólogo lá do 3º século, que mostra o estrago prático desse slogan arrogante. Orígenes descrevia situações onde um marido, tentando alcançar um nível superior de pureza espiritual, impunha um celibato forçado no casamento. E acabava destruindo a esposa no processo. Exatamente. A esposa não tinha concordado com aquilo e não suportava a privação. O que começou como uma busca teórica por santidade, virou uma ferramenta de abuso emocional e espiritual terrível. Imagina a cena absurda em Corinto. E tem um debate muito bom entre o Cheselton e o Fee sobre a possibilidade de que já estivessem rolando os chamados casamentos espirituais. Essa ideia é fascinante e trágica ao mesmo tempo. Sim, a ideia de que um casal jovem, no auge da vitalidade, decide morar junto, talvez até dividir a mesma cama, mas sob um voto rigoroso de celibato, só para provar para a igreja que eles são super espirituais. É a receita perfeita para o desastre. O Cheselton acha bem plausível que isso já estivesse nascendo ali em Corinto, dados os costumes de alguns grupos ascéticos menores. Mas o Fee já puxa o freio de mão. Ele é mais cauteloso com as fontes. Bem mais cauteloso. O Fee avalia as evidências do 1º século e conclui que não há dados robustos suficientes para afirmar que essa prática específica já estava institucionalizada em Corinto, bem na época de Paulo. Mas, independentemente de estarem dividindo a cama sobre um voto irreal ou apenas vivendo vidas separadas sobre o mesmo teto, a resposta de Paulo é cirúrgica. E os 3 comentaristas concordam nisso. Paulo não trata o sexo no casamento como um mal necessário ou uma concessão para os fracos de espírito. Ele eleva a intimidade como uma proteção divina contra a porneia, que é a imoralidade. Paulo joga a realidade nua e crua na mesa. A falta de domínio próprio é um fato da natureza humana decaída e as tentações existem e são fortes. Então a intimidade conjugal é uma responsabilidade mútua. Onde o corpo de um pertence ao outro de forma igualitária. Tentar ser mais santo que o projeto original de Deus é um convite aberto à ruína moral. E se a intimidade física é santa e protege quem crê, isso levanta uma bomba teológica para o nosso próximo ponto, que vai dos versículos 10 a 16, cobrindo os casamentos mistos e o divórcio. O desespero daquela igreja fica muito óbvio lendo essas linhas. A lógica deles era a seguinte: se o corpo do cristão é o templo do Espírito Santo e o sexo une os corpos de forma profunda, então um cristão casado com alguém que cultua ídolos pagãos não estaria sendo espiritualmente contaminado toda vez que fosse para a cama? A genialidade de Paulo ao lidar com essa crise aparece de forma belíssima na própria gramática. E aqui o Garland e o Cheselton dão um show na exegese. Eles apontam para o uso cuidadoso que o apóstolo faz de 2 verbos gregos diferentes. Os verbos chorizo e afieme? Isso. Ele usa chorizo, que significa separar, e afieme, que significa divorciar, mandar embora, repudiar. E a forma como ele aplica isso nas frases não é nada aleatória. Paulo usa a voz passiva ou média do verbo separar para a mulher. Fica algo como que a mulher não se separe do marido. E ele usa a voz ativa do verbo enviar embora para o homem, que o marido não mande a esposa embora.
É incrível ver como uma simples escolha de voz verbal reflete toda a estrutura de poder esmagadora do Império Romano e da cultura judaica da época. O homem tinha o poder legal e ativo de repudiar, de simplesmente mandar a mulher embora por quase qualquer motivo. A mulher, naqueles contextos específicos, geralmente só podia iniciar uma separação física saindo de casa. Paulo está dialogando diretamente com a realidade jurídica brutal daquelas pessoas. E o argumento do apóstolo ganha uma força imensa porque ele começa estabelecendo o fundamento mais sólido possível, a ordem direta do próprio Senhor Jesus. Ele lembra a tradição oral que eles já tinham de que os casados não devem se separar. A regra geral de Cristo. Mas a situação de Corinto trazia um problema totalmente inédito na história da igreja até ali. Jesus, em seu ministério na Galiléia e na Judéia, estava falando para um público estritamente judeu sob a aliança de Israel. Ele não abordou o que fazer quando um casal grego, totalmente pagão, ouve o evangelho pela primeira vez, a esposa se converte, mas o marido continua indo ao templo sacrificar para Poseidon. É exatamente aqui que Paulo demonstra uma autoridade apostólica impressionante. Ele aplica o princípio de Cristo a um cenário cultural completamente novo e hostil. A saída que ele oferece choca qualquer mente religiosa focada em pureza e risco de contaminação. Em vez de dizer para fugir daquele parceiro pagão para não se sujar, Paulo vira a lógica do avesso. Ele declara que é o cônjuge descrente que é santificado pelo cônjuge cristão. A santidade que vem do Espírito Santo é ativa, invasiva e contagiosa. Ela é infinitamente mais poderosa do que a impureza do paganismo. A presença de um único cristão dentro daquela casa coloca todo o lar sob o guarda-chuva da graça comum e das promessas de Deus. Mas, claro, Paulo estabelece um limite claro. Sim, se o parceiro que não crer quiser ir embora e exigir o divórcio por causa da nova fé do cristão, o cristão deve deixar ir. Não há escravidão nisso. O cristão não está debaixo de uma lei opressora que o obriga a segurar alguém que quer abandoná-lo. O que amarra toda essa orientação é um princípio de ouro no versículo 15. A frase "Deus nos chamou para a paz". E o Garland é fenomenal ao fazer uma ressalva pastoral vital nesse ponto. O Garland deixa muito claro que esse chamado para a paz jamais deve ser lido como uma desculpa para forçar a manutenção de um casamento a qualquer custo, muito menos em cenários sombrios de abuso físico, financeiro ou emocional. A intenção de Paulo não é transformar a fé cristã em uma camisa de força que obriga qualquer pessoa a viver em um inferno doméstico. O foco do texto é apenas não ser o causador da ruptura por motivos de um falso puritanismo. Se o descrente quer sair, a paz de Cristo permite essa liberação. Essa busca pela paz e por não forçar rupturas sociais desnecessárias nos leva direto ao núcleo de todo o capítulo 7. É o princípio norteador que está cravado ali entre os versículos 17 e 24. Onde Paulo repete 3 vezes a mesma ideia fundamental: permaneça na condição em que foi chamado. O que levanta a grande pergunta incômoda para aquela comunidade. Alterar o meu status social, civil ou religioso me torna mais aceitável para Deus? E a resposta apostólica destrói qualquer ilusão humana de ganho de mérito através de status. Paulo escolhe os 2 maiores divisores de águas da sociedade antiga para provar seu ponto de forma inquestionável. Circuncisão contra incircuncisão e escravidão contra liberdade. O Garland e o Fee convergem de forma muito bonita ao mostrar que a chamada de Deus pelo Evangelho neutraliza absolutamente qualquer vantagem terrena. O chamado apaga essas linhas. Quando Paulo diz ao escravo para não se desesperar com a sua condição, uma leitura desatenta pode achar que ele está validando a instituição cruel da escravidão romana. O que seria um erro grotesco de interpretação histórica. Exato. A exegese do Tisselton e do Garland mostra o oposto. Paulo não está defendendo a opressão de forma alguma. Ele está usando a condição mais marginalizada de toda a sociedade romana para provar um ponto teológico radical. Ele está dizendo que a salvação é tão puramente baseada na graça imerecida que o favor de Deus ignora a pirâmide social.
Ninguém precisa mudar de classe para que Deus preste atenção na sua vida. A inversão de valores do Evangelho é total. O escravo humano é, na dimensão espiritual, um liberto do Senhor, com acesso direto à sala do trono do universo. Não deve nada em dignidade a ninguém. E por outro lado, o cidadão livre, cheio de direitos e privilégios em Corinto, precisa dobrar os joelhos e reconhecer que espiritualmente ele agora é um escravo. Ele foi comprado por um alto preço por Cristo. Essa teologia esvazia completamente o orgulho do rico e levanta a dignidade do oprimido, mostrando que a identidade principal de ambos agora repousa apenas e tão somente no evento da cruz. Com essa regra profunda de permanecer como se foi chamado bem estabelecida, nós entramos no último bloco do capítulo, que é também o mais espinhoso, dos versículos 25 a 40. É aqui que Paulo foca nos chamados virgens e no que ele mesmo define como a atual crise presente. E é fascinante ver como a mesa dos nossos especialistas diverge e se complementa na interpretação da palavra grega anatenge, que significa crise, pressão ou necessidade extrema. É nesse exato momento que a metodologia única de cada pesquisador brilha mais forte. O Garland e o Disselton dão um peso gigantesco às pesquisas do historiador Bruce Winter. Eles argumentam que a anagek mencionada por Paulo não era apenas um conceito teológico distante, mas uma crise real, material e muito bem documentada pela história. Exatamente no ano 51 d.C., aquela região inteira enfrentou uma escassez de grãos severa, uma fome histórica. Em um cenário onde as pessoas estão literalmente lutando para conseguir um pedaço de pão, iniciar uma família nova, bancar um casamento e trazer crianças ao mundo é um fardo econômico e social simplesmente esmagador. Sendo assim, o conselho de Paulo para, se possível, não se casar naquele momento seria um cuidado pastoral altamente pragmático, uma estratégia de sobrevivência. Mas o Fee já tem uma leitura um pouco diferente. O Gordon Fee vê o problema prático, claro, mas a leitura dele eleva a discussão primariamente para a teologia pura. Para ele, o peso principal é a compreensão escatológica. O tempo encurtado. Isso! Não é apenas que falta comida no mercado. É que o tempo histórico foi encurtado pela ressurreição de Cristo. O relógio do fim dos tempos começou a ticar muito rápido. A urgência para o Fee é menos sobre o preço do trigo em Corinto e mais sobre o fato de que a forma de existir deste mundo está se desfazendo diante da invasão da nova criação. E essa tensão intensa sobre o momento exato em que eles viviam nos traz a um dos maiores tropeços de tradução da história da Bíblia. No versículo 36. Esse versículo é clássico. Há uma palavra que deu um nó gigantesco na cabeça de muita gente ao longo dos séculos. A palavra hiperacomos. Durante muito tempo, as Bíblias antigas e os comentaristas mais velhos liam isso e pintavam a seguinte cena. Um pai de família romano ou judeu, responsável por sua filha solteira, percebendo que ela já havia passado da flor da juventude. Basicamente um texto bizarro sobre um patriarca decidindo se entrega ou não para casamento uma filha que estaria, vamos dizer, passando da idade de casar, aos olhos daquela sociedade. É inacreditável pensar que, século após século, o pessoal lia isso e imaginava um pai olhando para a filha e pensando que ela estava passando da validade. Então era melhor arrumar um marido logo. Isso muda completamente o tom de Paulo e soou totalmente fora de lugar no meio de uma discussão elevadíssima sobre o fim dos tempos, a urgência do evangelho e a necessidade de dominar os próprios desejos. Fica totalmente fora de contexto. Mas, felizmente, o trabalho lexicográfico moderno desconstruiu isso completamente. E aqui o Garland, o Fee e o Fisselton apoiam a nova tradução em massa, sem divisões. A análise profunda da raiz da palavra no grego koiné mostra que hiperakmos não tem absolutamente nada a ver com a idade cronológica de uma mulher. Refere-se especificamente à intensidade do desejo sexual de um homem. No contexto, o noivo. Significa literalmente estar no auge da paixão ou estar prestes a passar dos limites do controle próprio. O conselho de Paulo, então, se torna muito simples e incrivelmente compassivo. Se o noivo está queimando de paixão e o casal não consegue se conter em pureza, casem-se,
Não há pecado nenhum nisso. O casamento é o lugar seguro, ordenado e abençoado para esse desejo fluir, não um rebaixamento espiritual como os coríntios falsamente pregavam. Isso clareia muito as coisas. Tira o texto de uma visão patriarcal estranha e datada para colocá-lo no centro do cuidado ético de Paulo com a santidade e a integridade emocional daquelas pessoas reais. Mas mesmo tranquilizando a todos dizendo que casar não é pecado, à luz de toda aquela urgência escatológica e da crise iminente, Paulo entrega uma das éticas mais revolucionárias e difíceis de digerir de todo o Novo Testamento. A famosa ética de viver como se não, lá entre os versículos 29 e 31. Quem tem esposa, viva como se não tivesse. Quem chora como se não chorasse. Quem se alegra como se não se alegrasse. E quem compra como se não possuísse. Porque a forma deste mundo está passando. Esse é o clímax teológico do capítulo 7. E é também o ponto onde o confronto entre as visões dos nossos comentaristas fica mais nítido para quem estuda o texto a fundo. E o Dieselton, com toda a sua imensa bagagem clássica e literária, imediatamente aponta os paralelos dessa fala com os filósofos estoicos e cínicos que caminhavam pelas ruas da época. Esses grupos filosóficos buscavam o que eles chamavam de ataraxia, uma palavra grega bonita para um estado de tranquilidade imperturbável. Era a arte suprema de não se importar com as pressões ao redor, não ligar para a dor, para a perda financeira ou para as turbulências da vida civil. A ideia central do estoicismo era eliminar qualquer apego emocional forte que causasse distração interior. O Dieselton reconhece plenamente que a linguagem do apóstolo soa muito parecida com isso na superfície, mas ele concorda totalmente com o Fi que o motor do coração de Paulo é outro. Sim, Paulo não está pedindo um desapego emocional frio como um mestre zen ensinando a anular os sentimentos. A motivação que move a pena do apóstolo é o fato de que o fim dos tempos chegou com a cruz e a ressurreição. E o Garland faz um serviço excepcional ao descer o nível da discussão das nuvens escatológicas diretamente para o chão de fábrica da vida real diária da igreja. Ele aponta com muita precisão que Paulo alerta abertamente sobre as aflições na carne que o casamento fatalmente traz. A palavra grega que ele usa é thlipsis, que significa sofrimento agudo, angústia, pressão extrema. A leitura do Garland é bem menos sobre construir uma alta filosofia de desapego e muito mais sobre a proteção pastoral e física daquelas pessoas. Paulo definitivamente não quer fundar uma igreja cheia de monges indiferentes ao sofrimento do mundo. Ele está olhando pela janela, vendo a fome assolar a província, prevendo a instabilidade iminente do Império Romano contra os cristãos e dando um aviso vital. Ele está essencialmente dizendo que a vida vai ficar sombria e muito difícil. Se os irmãos puderem evitar a dor dilacerante e adicional de ver os próprios filhos passarem necessidade extrema de pão ou perseguição, que evitem. Ele aconselha o celibato naquele contexto não como um troféu de santidade moralmente superior aos outros cristãos, mas como uma trincheira segura num campo minado muito pragmático. E colocando essas três abordagens incrivelmente ricas lado a lado, a teologia escatológica e pneumatológica do Gordon Fee, a precisão histórica e lexicográfica do Dieselton e esse senso pastoral, social e pragmático do Garland, a gente consegue finalmente enxergar o mosaico completo do que estava acontecendo em Corinto. Paulo está lidando simultaneamente com uma crise imediata de falta de suprimentos, batendo de frente com slogans arrogantes de pureza espiritual falsa e, ao mesmo tempo, calibrando a bússola do coração da igreja para a eternidade. A grande ideia central, que sintetiza todo esse mergulho profundo no capítulo, pode ser resumida em uma afirmação poderosa. O chamado da graça de Deus transcende e transforma todas as nossas condições sociais ou civis, libertando quem crê para servir a Cristo com uma devoção indivisa, sempre à luz de uma eternidade que já começou. Nenhum status terrestre, seja de solteiro independente ou de casado bem-sucedido, deixa a pessoa nenhum milímetro mais perto ou mais longe do amor e da graça de Deus. E o desafio real para quem se dedica a estudar as Escrituras é conseguir construir a ponte,
trazer essa exegese monumental do primeiro século romano para as pressões diárias que quem escuta o Evangelho sofre hoje no século XXI. Porque a nossa cultura atual, tanto dentro das paredes da igreja quanto fora nas comunidades seculares, é uma verdadeira máquina de criar ansiedade profunda em torno de status de relacionamento. Vivemos em uma era paradoxal que idolatra o casamento em alguns nichos e idolatra a solteirice egoísta em outros, dependendo inteiramente de qual bolha cultural a pessoa habita. Falando primeiro das comunidades cristãs contemporâneas, muitas vezes há uma pressão enorme, quase como um dogma não dito, de que a fase adulta de verdade e a utilidade completa da pessoa no reino de Deus só começa no momento em que ela diz sim no altar. É a famosa cultura teológica da busca desesperada pela metade da laranja. Como se quem está solteiro fosse um projeto humano inacabado, aguardando um complemento para finalmente poder servir a Deus de forma plena. Vemos isso no fenômeno constante dos aplicativos de namoro com foco religioso, na pressa quase irracional de se casar logo nos primeiros anos após o seminário ou a faculdade. E a tragédia irônica disso é que, ao fazer do casamento o ápice absoluto da realização e do valor humano, o meio religioso cria um ídolo implacável. Um ídolo que invariavelmente esmaga os que são casados. Porque os casados logo descobrem no dia a dia que um cônjuge humano é incapaz de satisfazer os anseios eternos da alma. Esse mesmo ídolo isola completamente quem é solteiro, viúvo ou quem passou por um divórcio. Mas a cultura secular oferece uma alternativa que é igualmente idólatra. Ela vem de uma versão de solteirice que é basicamente hedonismo embalado em um discurso sedutor de autodescoberto e empoderamento. É a ideia moderna de que qualquer compromisso relacional duradouro é uma prisão medieval. E a verdadeira liberdade humana é focar exclusivamente em si mesmo, viajar o mundo o tempo todo, focar no consumo e não dever nenhum tipo de satisfação ou serviço sacrificial a absolutamente ninguém. O estudo apurado do capítulo 7 de 1 Coríntios entra como uma marreta exegética demolindo essas duas idolatrias simultaneamente. O ensino de Paulo ecoa através dos séculos, gritando para a nossa geração ansiosa. Ensinando a não buscar freneticamente e a qualquer custo mudar de condição civil na falsa ilusão de que uma nova aliança conjugal ou a quebra precipitada de uma existente vai curar magicamente um vazio que, na sua essência, é estruturalmente espiritual. E isso traz para a nossa rotina diária o peso prático de aplicar o viver como se não. É uma mudança de postura nas prioridades que é brutal. Significa usar livremente as redes sociais e o mercado de consumo atual, comprar e planejar investimentos, mas ter a plena e constante consciência teológica de que nada dessa estrutura econômica é permanente. E chorar as perdas reais e devastadoras que a vida traz. O luto pelas mortes, a dor pela traição, a tristeza pelas decepções, mas viver o luto como se não. No sentido glorioso de que o choro e a dor não têm e nunca terão a palavra final sobre quem está em Cristo. A ressurreição garante um limite de validade para a tristeza terrena. E voltando ao tema central, é amar intensamente e fielmente dentro do casamento, mas amar como se não. Sabendo de forma madura que o cônjuge é apenas um maravilhoso e falho companheiro temporário de peregrinação nesta terra, não o próprio Criador que salva a alma. Essa verdade tira um peso simplesmente esmagador das costas de quem ouve. Quando a identidade mais profunda e imutável de alguém repousa firmemente no chamado gracioso de Deus para o perdão, as instituições ao redor entram automaticamente no tamanho e no lugar certo. O trabalho, a fase de namoro, a estrutura das finanças, o estado civil na carteira de identidade, tudo isso são componentes inegavelmente importantes e belos da jornada humana. Eles demandam muita sabedoria bíblica e ética rigorosa. Mas eles não carregam, porque não conseguem carregar, o peso divino de ter que justificar a existência de ninguém perante a sociedade ou perante o trono de Deus. O que nos encaminha diretamente para uma provocação final fundamental. Se a gente entende bem hoje, através dessa exegese rigorosa que fizemos, que a espiritualidade verdadeira e profunda não exige o repúdio ao próprio corpo físico para a pessoa se tornar mais santa. E se a salvação em Cristo definitivamente não depende de alcançar um status civil ou social específico, como a liberdade cristã deve lidar com todas as outras áreas cinzentas da convivência em sociedade?
Como transitar diariamente por um mundo totalmente material, consumindo os bens que ele oferece nas prateleiras, participando ativamente da sua cultura diversificada, sem se deixar escravizar por novos tabus religiosos limitantes ou acabar se contaminando tragicamente pelos ídolos modernos sutis. E é maravilhoso notar o fluxo do texto bíblico aqui. Essa é a dúvida exata e aguda que deve ter surgido na cabeça perplexa daquela igreja primitiva logo após terminar de ler essa parte do pergaminho do apóstolo. Porque é exatamente para essa fronteira moral altamente perigosa que Paulo caminha na sequência do texto sagrado. No capítulo 8, ele já puxa de imediato o próximo item daquela lista de perguntas de Corinto, usando de novo a mesmíssima expressão grega peride, para entrar com os dois pés num campo minado ético enorme. O prato do jantar veio diretamente de um grande culto a uma divindade falsa. Esse dilema cria o gancho teológico perfeito para o nosso próximo encontro com o texto. A exegese bem feita não permite que o leitor saia da página ileso. O texto bíblico expõe, sem pena, a fragilidade e a tolice das nossas tentativas modernas de construir uma espiritualidade artificial baseada em regras humanas. Ele nos obriga a encarar as motivações sombrias e os desejos profundos que se escondem por trás das nossas escolhas cotidianas mais simples. Fica então a reflexão central para quem nos acompanha. Quais status temporários de vida temos tentado mudar à força, desgastando o corpo e a mente, acreditando na falsa promessa secular ou até religiosa de que essas mudanças de fachada vão finalmente resolver questões profundas do coração que apenas o poder do Evangelho já resolveu de uma vez por todas?